Graça e paz a todos vocês que nos acompanham neste momento. Graça da parte de Deus, paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam derramados, manifestados na vida de cada um de vocês, no seu viver, no seu dia a dia, enfim, em todos os aspectos. Bem-vindos, pois, a este momento de culto de adoração da presença de Deus, e quero convidá-los a um momento de oração. Vamos orar. Senhor bendito Deus e Pai eterno, nós lhe damos graças pelas manifestações do Senhor através da Tua palavra, através da Tua igreja em toda a terra, porque a terra está cheia da Tua glória. Ó Deus, e sabemos que Tu estás agindo para trazer o mundo para o Teu amor, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó bendito Deus, nos abençoe neste momento, a todos que estamos participando deste momento, nos sustentes, nos guardes e receba o nosso louvor e a nossa adoração, que nós lhe oferecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Salvador e Senhor. Amém. Vamos adorar a Deus com cânticos. Adoremos. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e
Muito bem, voltamos e queremos dizer a cada um de vocês que nos acompanha que já faz mais de um ano que estamos nessa caminhada, nessa jornada sobre como viver embaixo da graça de Deus. E a carta aos Gálatas, ela vem como uma referência, uma vez que os crentes lá das igrejas da Galácia, que tinham sido evangelizados, que tinham manifestado sua fé em Deus, através do Senhor Jesus Cristo, que tinham crido em Cristo como Salvador da alma e como Senhor da vida, entretanto estavam cedendo aos encantos de alguns líderes religiosos espertos que estavam tentando desviar aqueles crentes daquilo que era o verdadeiro e puro evangelho, como tinha sido anunciado pelo apóstolo Paulo. Então, faz mais de um ano que estamos caminhando nesta carta. Agora entramos na reta final, porque vamos tratar do capítulo 6 e o seu conteúdo. Até o capítulo 5, a gente percebe que Paulo vai conduzindo as suas instruções, as suas orientações, de uma maneira profundamente embasada em tudo o que ele tinha aprendido acerca de Cristo, da doutrina dos apóstolos, da relação com o Espírito Santo, enfim. E ele tenta reposicionar aqueles irmãos da Galácia. Agora o capítulo 6, ele vai dizer como que tudo que ele instruiu do capítulo 1 até o capítulo 5, como que eles podem fazer isso na prática, através de práticas cristãs. Então abra sua Bíblia na carta aos Gálatas, no capítulo 6. Nós vamos ler do primeiro verso até o verso 10. Vamos ler. Irmãos, se algum for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto,
enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. A exposição de Paulo sobre o andar do cristão, aquilo que, de certa forma, eu chamaria de a teoria bíblica, termina aqui no capítulo 6, com instruções para sermos prestimosos com nossos irmãos na pessoa e através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. De próprio punho, o apóstolo Paulo concluiu essa carta acrescentando observações finais para encorajar os irmãos das igrejas da Galácia a serem fiéis ao Senhor. Nós veremos isso, inclusive, um pouco mais para frente, quando formos tratar dos versos 11 até o verso 18. Uma das características mais coerentes de Paulo como escritor era que depois de compor um texto com várias instruções, perguntas e admoestações, inevitavelmente Paulo concluía suas cartas com uma seção de práticas, atitudes, sempre procurando motivar os seus leitores e a colocar em prática aquilo que ele, da parte de Deus, ensinava para os cristãos da sua época, com os quais ele tinha relacionamento de cidade em cidade. E aqui neste texto que lemos há pouco instante, Gálatas 6, de 1 até o verso 10, o apóstolo Paulo mostrou como um cristão espiritual deve reagir a várias situações com as quais ele pode se deparar, tanto dentro da igreja como no mundo. Como no mundo. Ponha os seus olhos, por gentileza, no versículo 1. Lá diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de mansidão e guarda-te para que não sejas também tentado. Uma pergunta: como lidar com aquele ou com aquela que for surpreendida em alguma falta? Olha o que o verso 1 nos orienta. Primeiro, confira se você tem condições de encarar esse irmão. Condições espirituais, condições cristãs. Segundo, se sim, corrija com brandura. Por quê? Porque os assuntos nós tratamos com coragem. Nós tratamos com bravura. Mas as pessoas nós tratamos com brandura.
Mas há uma terceira coisa no versículo 1. Fique esperto para que você, um dia, não caia naquela mesma falta que lá atrás você encontrou um irmão praticando, admoestou, corrigiu, ajudou, mas agora você está caindo na mesma prática. Tome cuidado. No versículo 2, 3, 4 e 5, esses 4 versos formam um conjunto. Veja o que eles dizem: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Verso 4: mas prove cada um o seu trabalho, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Verso 5: porque cada um levará o seu próprio fardo. A pergunta aqui nesses 4 versos a ser respondida pelos versos é: como lidar com os assuntos na vida de um irmão, de uma irmã? Esses 4 versos nos dão as 4 orientações. A primeira: se você quer cumprir com o que Jesus mandou, ajude as pessoas a levar as suas cargas. Aqueles que precisam. Não deixe a pessoa levar sozinha, ajude, participe. Em segundo lugar, os versos 2, 3, 4 e 5 nos dizem que não devemos viver a vida nos enganando a nós mesmos. Porque você, eu, nunca seremos ou faremos o que um irmão foi ou o que um irmão fez. Agindo assim, você estará se enganando. Se enganando. Uma terceira coisa: cuide apenas de sua vida, no sentido dos assuntos inconvenientes. Por que você tem que ficar cuidando da vida dos outros? Por que você tem que ficar comentando, mesmo na sua família, entre seus familiares, assuntos inconvenientes da vida de outras pessoas? Somos proibidos de fazer isso. Se você não pode ajudar, não critique a vida das pessoas. Não comente a vida das pessoas que estão praticando coisas inconvenientes. E por último, cada um leve seus próprios fardos. Cuide da sua vida. E trate de carregar os seus fardos até onde você deseja. Mas largue de mão a vida dos outros. Verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas aquele que o instrui. Pergunta: como lidar com quem está sendo uma bênção na nossa vida? Nos ajudando a crescer na graça, no conhecimento, na maturidade cristã, na maturidade espiritual. Como é que a Bíblia nos instrui
reagirmos a alguém que está sendo uma bênção na nossa vida. O que dizemos com base no verso 6 é: se alguém está ajudando você a crescer na fé e na graça, a amadurecer na vida cristã e a se tornar uma pessoa e um crente melhor, abençoe a vida dessa pessoa que está lhe abençoando. Tente abençoar de todas as formas e maneiras possíveis. Verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Verso 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne vai colher destruição, corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Como lidar com a nossa própria vida? Como você deve lidar com você mesmo, com você mesma? Os versos 7 e 8 nos dão 3 instruções. A primeira: não viva enganando-se a si mesmo. Pegou? Segunda: não viva zombando de Deus. Porque de Deus ninguém zomba impunemente. E terceiro: aproveite bem o que a lei da semeadura lhe ensina. Quem semeia na carne, da carne vai colher corrupção, destruição. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E aí, ainda com base nesses 2 versos, considere 3 coisas. A primeira: se você viver semeando na carne, você está trazendo destruição para você mesmo. Segunda coisa: se você viver semeando no Espírito, as coisas eternas virão sobre a sua vida e você já começará a viver na terra aquilo que só no céu você viveria. E terceiro, nunca esqueça, a lei da semeadura é implacável. Você planta a semente de laranja, você vai colher laranja. Você planta a semente de abóbora, você vai colher abóbora. Você planta a semente de melancia, você vai colher melancia. Não é possível plantar a semente de uma coisa e colher outra coisa. A lei da semeadura é imutável, é implacável. Versos 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé.
Pergunta: como lidar com as oportunidades para fazer o bem? O que os versos 9 e 10 nos sugerem, nos aconselham? Primeiro, fazer o bem precisa ser entendido que é uma prática incansável, porque dá resultados para sempre. Como é bom fazer o bem, sem esperar retorno. Segundo, fazer o bem é semear sabendo que o que você semear voltará para você. Terceiro, faça tudo o possível para não se sentir cansado, cansada na prática do bem. Mesmo que a prática seja para a mesma pessoa. Em quarto lugar, o bem praticado com todos deve ser praticado, o bem deve ser praticado para todos os necessitados, sendo irmão na fé ou não. E quinto, a prioridade, se você só tiver uma possibilidade de praticar o bem, ou para um não crente, ou para um crente, o que a Bíblia sugere é que você deve escolher praticar o bem para alguém que é da família da fé. Isso é a prioridade. Concluindo por hoje, o apóstolo Paulo lembrou a seus irmãos das igrejas da Galácia sobre a brevidade da vida neste mundo, porém, também de todo o potencial que reside em cada precioso momento, em cada preciosa oportunidade. Não deixe a oportunidade passar para fazer o bem. Em segundo lugar, a nível de conclusão, o tempo nos é concedido para servirmos ao Senhor e darmos fruto para a glória de Deus. É terrível perder tempo. Não perca tempo. Não protele, não postergue a oportunidade para fazer o bem a ninguém. E finalmente, pensando na carta aos Efésios, capítulo 5, versos 15 e 16, assim, quanto ao gerenciamento do tempo, o que Deus usou Paulo para nos dizer foi: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração, e eu quero te lembrar que na próxima quinta-feira, na semana que vem, o culto será presencial aqui no prédio
da IBV Nova, porque vamos tomar profissão de fé de candidatos a membros da igreja pelo batismo. Vamos adorar a Deus com mais uma música. Adoremos. Da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mar, pois o meu Deus comigo.
Ok? Vamos dar as instruções sobre oração. Oremos com louvor e gratidão pelas bondosas e generosas manifestações do amor de Deus para conosco. Oremos também com gratidão por Jesus Cristo, que foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz em nosso favor. Oremos com gratidão pelo Espírito Santo, que foi nos dado para habitar dentro de nós, para nos guiar em toda a verdade e nos santificar pela palavra. Agradeçamos a Deus também pela igreja, que é a família de Deus na terra, a família daqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar com gratidão pelos que estão chegando para fazer parte na nossa igreja. Novos convertidos que serão batizados, membros que estão vindo de outras formas e outras igrejas para servirem a Deus aqui entre nós. Agora, vamos orar pelos enfermos. Irmão Pedro Barbeiro, irmão Pedro, um abraço para o irmão. Ana, um abraço para você. Vamos orar por eles. Vamos orar pelos nossos irmãos e irmãs que vivem no exterior, em outros países. Hoje são 11 irmãos que vivem em outros países. Vamos orar pela vida da Bárbara. Vamos orar pela comissão de sucessão pastoral. Vamos orar pela igreja que vai tomar uma decisão em cima do relatório, quando for apresentado em assembleia. Vamos orar para que a igreja saiba discernir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar pelo culto que teremos domingo próximo, dia 20, o culto de manhã, um culto em prol da sucessão pastoral. Vamos orar pelo pastor que está deixando a igreja, pastor Edinaldo, irmã Edir, e logo vão mudar quando o novo pastor assumir a liderança da igreja. No mais, abra a oportunidade para que seus familiares compartilhem motivos de oração. E ao compartilhar, todos devem orar. Quero me despedir de vocês, estimulando-os a que fiquem na graça, fiquem na paz. Que Deus siga te abençoando e tenha uma boa noite. Tchau.